Olá, estudantes de geometria, espero que vocês estejam todos bem. Temos mais uma aula, hoje aula número 4. Do que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar do desenvolvimento histórico da trigonometria. Aula passada, na aula 3, nós falamos sobre a geometria grega, lembram-se? Então, lá no finalzinho eu comecei a falei inclusive de alguns resultados da geometria grega que estão relacionados ao desenvolvimento da trigonometria. Mas hoje nós vamos retomar alguns gregos, mas o início foi dado lá, mas hoje nós vamos fazer um passeio histórico sobre esse desenvolvimento da trigonometria ao longo do tempo, passando pelas contribuições de várias civilizações, incluindo os gregos, que nós já iniciamos na semana passada falando da geometria grega. Vamos lá, convido vocês a fazer esse passeio histórico comigo. A trigonometria em si. Primeiramente, vamos pensar no nome, né? Trigonometria. O que é trigonometria? Tri vem de 3, do grego 3, gono, ângulo, metria, medição, ou seja, medida do triângulo. Então, a trigonometria, ela se preocupa com o quê? Com o estudo das medidas em triângulos, ou triângulos. Particularmente, nós fazemos estudos no triângulo retângulo. Então, ela surge de que maneira? Qual é a principal motivação do estudo dessas medidas no triângulo? Dos problemas relacionados à astronomia, agrimensura, medida, né, da Terra no sentido de espacial mesmo, e na navegação. Então, seno, cosseno, tangente e as outras medidas trigonométricas vão surgir por conta dessas necessidades. E vocês vão ver que o estudo de astronomia, ele remonta à antiguidade, lá desde os povos babilônicos. Então, falando neles, como se deu o desenvolvimento, qual era o conhecimento que tinham os povos mesopotâmicos, dentre eles os babilônicos, lá no tempo, lá muito recuado no tempo, desde 3.500 a.C. Aqui, 3.500 a 500 é o período em que perdurou a cultura dessa civilização mesopotâmica. Então, desde 3.500 a.C., o que nós vamos ver? Nós vamos ver os babilônicos. Eu falo babilônicos, entendam bem, acho que eu já comentei isso, né? Na Mesopotâmia, no espaço e no tempo, conviveram diversos povos. A principal cidade, a mais conhecida cidade desse período da Mesopotâmia foi a Babilônia, por isso muitas vezes nós falamos babilônios, né? Mas babilônios foi um dos povos que viveram na Mesopotâmia. Então a linguagem dos ângulos e a astronomia nasceram na Mesopotâmia. É a herança deles, por isso que os ângulos são medidos os ângulos em graus, as nossas medidas, são herança desses povos, porque eles que tinham um sistema sexagesimal. E nós usamos o sistema sexagesimal até hoje, como herança dessa cultura. O estudo da astronomia, para eles, tinha motivos religiosos e práticos também. O que eles faziam? Lembrem-se que a agricultura nasceu entre esses povos. Era muito importante o estabelecimento de um calendário, tanto para as datas religiosas quanto para a determinação de épocas de plantio, épocas de colheita, períodos chuvosos e assim vai. Então foram eles que inventaram o primeiro instrumento utilizado para indicar hora do dia, ou seja, instrumento para indicar hora do dia. A hora é o quê? Um relógio, né? E de dia por quê? Porque era um relógio de sol. Então, um relógio de sol, tem uma imagem aí para vocês verem, olha.
Ele basicamente é o que? É uma haste que vai projetar a sombra, então dependendo da posição do Sol, a sombra se posiciona em algum lugar desse círculo aí, às vezes é círculo, às vezes é semicírculo, e é possível, de acordo com a posição da sombra, determinar qual era o horário do dia. Já fizeram um relógio de sol na escola? Bom, então o que eles fizeram? Eles dividiram o círculo em 6 partes iguais, como está na figura. Então, quando eles fazem essa divisão do círculo em 6 partes iguais, nós vamos ter cada parte do círculo valendo 60. E dividir o círculo por quê? Porque aí o círculo, dessa forma, passa a ter 360 graus, que está relacionado com o número de dias do ano. Olha só que interessante, o calendário babilônico tinha 360 dias, diferente do nosso, que tem 365. 365 e um pouquinho, porque na verdade é 365, mas a cada 4 anos acrescenta um dia e fica 366, que é o ano bissexto, né? Justamente para fazer essa correção. Mas para os babilônicos, eles sabiam que tinham mais, mas eles arredondavam e deixavam esses dias aí, ajustavam esses dias como feriados. Mas enfim, então como o calendário dizia que o ano tinha 360 dias, o que eles fizeram? O círculo completo, que era o ano, fechamento do ciclo, tinha então 360, e para eles 360 graus, eles dividiram esse círculo em 6 partes, como a gente já viu. Então aí, por que 60? Porque 60 era a base dos babilônicos, e eles utilizavam 60 nos seus cálculos, isso era importante para fazer um calendário. Então, eu dividi de maneira exata. Tem uma tábua, a gente viu que eles registravam os seus escritos, as suas medidas, os seus resultados em tábuas de argila, tabuletas de argila. E tem uma chamada Plimpton 322. Nas outras aulas, nós vimos a YBC, que era uma coleção lá de Yale. Agora tem agora aqui é uma outra coleção, a coleção Plimpton, justamente porque ela está em outro lugar, é outra coleção. Essa, no caso aqui, essa tabuleta está lá na Universidade de Columbia. Ela é datada, né, foi datada, a estimativa da escrita dela entre 1822 e 1762 a.C. Ela foi descoberta, né, foi encontrada, identificada no início do século XX por um arqueólogo chamado Edgar Banks. Eu coloquei aqui o Edgar Banks com uma curiosidade para vocês. Vocês assistiram o filme do Indiana Jones? Que ele caça relíquias e é um aventureiro e tal. O personagem do Indiana Jones foi baseado no Edgar Banks, que era arqueólogo, ele era acadêmico da universidade, ele era um diplomata e era comerciante de antiguidades. Ele serviu então de inspiração para o Indiana Jones. E foi ele, que ele está aqui, foi ele que conseguiu essa tabuleta que está lá na coleção da Universidade de Colômbia. Bom, o que tem de interessante, que tem de tanto mistério, né, nessa tabuleta? Se vocês puderem observar, ela parece uma tabela, por isso a tábua misteriosa. Olha lá, veja. Esses risquinhos aí a gente já viu que são os números babilônicos, lembra? A gente viu na outra. Então você tem um registro aí, 3 colunas, se vocês perceberem. Você tem um registro numérico numa coluna, depois você tem um meio aí, depois você tem outra. Então é uma tabela. Uma tabela de quê será, né? Vamos lá? Vamos tentar, né, decifrar o mistério da Plimpton 322. Então, se a gente fizer, né, a leitura, a gente vai ver que, na verdade, parecia que era
3, lembra que eu mostrei para vocês aqui grandão, ó. Mas se a gente prestar atenção, tem um número no cantinho aí, ó. Tem mais, são 4. Então, identificou-se o quê? Que são 4 colunas. E, na verdade, são até 5. Por que são 5? Porque eles ainda numeravam. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ai, gente, são 5, tô ficando doida. São 4, na verdade, são 4 porque eles identificavam qual coluna que era, tá vendo? Então, aqui, ó, em outras palavras, vamos lá. Então, se vocês olharem aqui, ó, já com a... eu vou olhar, na verdade, aqui, tá? Porque aqui é com é só transformar os algarismos deles para os nossos algarismos, mas a base aqui tá 60, tá vendo? Aí fica mais difícil da gente ver, tá? Então, eu já vou pedir para vocês olharem para ela já em notação moderna, tá bom? Então, a notação aqui trouxe os algarismos, mas ainda na base sexagesimal. Aqui já está na nossa base decimal, tá? Já foi convertida. Então, vamos olhar para ela aqui, que é mais fácil da gente entender o que acontece. Então, o que tem na primeira coluna? É um valor, vou chamar de Y. Daqui a pouco a gente vê que é esse Y. Na segunda, aí tem uma conta, então não tá na ordem, assim, né? Então, eu tenho, ó, Y, eu vou deixar esse aqui um pouquinho para vocês, ó. Um Y, um X e um D. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que acontece? Essa aqui, ó, a Y, na verdade, já é um acréscimo para a gente entender, tá? Porque, na verdade, a tabela original, se vocês puderem ver, tem 4. Então, é daqui, ó, para cá. Aqui dá para ser completada, por quê? Porque eles estavam falando de um triângulo. É por isso que a gente sabe que é isso. Mas como eles já sabiam, eles deduziam, eles não precisavam desse número. Esse número aqui dá para ser tirado desses outros, tá? Tudo bem? Então, mas esse aqui tá para nos ajudar a entender. Então, você tem aqui, ó, X vai ser um lado do triângulo, Y vai ser o outro lado, D é diagonal. E o que é isso aqui, ó? D sobre Y ao quadrado, que era esse valor que eles tinham. Então, eles tinham aqui, ó, X e D. A partir de X e D, você consegue deduzir o que é Y, deu para entender? Tá certo? Você sabe o que é Y. E esse valor aqui, ó, era D... Deixa eu ver se eu tenho um triângulo aqui. Vou mostrar aqui, ó. Como se tivesse aqui, isso aqui tá um retângulo, ó. Você tem a diagonal D, um lado é X, o outro é Y. Então, o que é lado, que na verdade diagonal, né? D sobre Y. Então, a gente já aprendeu, eu vou ter que lembrar vocês, a gente já aprendeu lá em trigonometria no triângulo retângulo, o que é seno? Seno estabelece um ângulo, né, do triângulo. Seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui, no caso, ele é o D da diagonal do triângulo, tá? Por que diagonal do triângulo? O que é isso, diagonal do triângulo? Porque eles enxergavam, vou ter que ir e voltar, tá? Por quê? Porque eles compreendiam, eles entendiam o triângulo retângulo como parte de um retângulo, tá? Então eles não chamavam isso de hipotenusa, como os gregos chamaram, e nós adotamos a nomenclatura dos gregos. Eles chamavam de diagonal, por quê? Porque a hipotenusa do quadrado, na verdade, é a diagonal do retângulo, entendeu? Então, eles tinham o lado curto e o lado longo, e a diagonal, era assim que eles faziam. Então, a diagonal é a hipotenusa, na verdade, o que eles chamavam de diagonal era a hipotenusa. E o triângulo, para eles, era metade de um retângulo, certo? E aí, o que acontece? Seno é o quê? Cateto oposto, vou voltar. Se eu tiver o seno aqui, ó, cateto desse ângulo, por exemplo, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seria Y sobre D, por exemplo. E o cosseno? X sobre D, certo? Só que eu tenho umas relações, né? Eu tenho, por exemplo, a tangente, que é lado com lado. Eu tenho a secante, eu tenho
o cosseno, certo? Eu tenho o seno e o cosseno, eu tenho a secante e a cossecante, eu tenho a tangente e a cotangente, que são os complementares. Então, se eu inverter, eu tenho um complementar. Enfim, tudo isso para dizer para vocês o seguinte: o que é a secante? A secante é 1 sobre cosseno. Então, o que é o cosseno? Cosseno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que vai ser 1 sobre cosseno? Vai ser o contrário, né? Hipotenusa sobre cateto oposto, concorda? Cateto oposto, cateto adjacente, a gente está falando no seno. Então, o que é o cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o que vai ser a secante? A secante é 1 sobre cosseno, então é só inverter, vai ficar hipotenusa sobre cateto adjacente. Concordam? E o que é D sobre Y? Exatamente isso. D é a hipotenusa, Y é o cateto adjacente. Então, quando eles calculam esse número aqui, na verdade, eles estão falando de uma tabela de secantes num triângulo retângulo. Isso mostra que os babilônicos, esses povos mesopotâmicos, eles conheciam essa constante aí, trigonométrica. Eu já falei tudo aí para vocês, tá? Então, essa tabela de Plimpton é uma tabela trigonométrica de secantes. Então, vamos entender um pouquinho do cálculo que eles faziam, que são as... Lembra das ternas pitagóricas ou das triplas pitagóricas, né? Então, na verdade, não são pitagóricas, são babilônicas. Pitágoras já conhecia, pegou esse conhecimento dos babilônicos. O que eles faziam? Olha o triângulo aqui, ó. Vamos observar. O triângulo ABC. Então, como é que eles escrevem isso, né? Eles fazem um cálculo aqui um pouquinho diferente para a gente poder entender. Lembra que eles enxergavam esse triângulo como parte de um retângulo. Então, para eles, o que era D? Olha só, então vamos lá. Eles faziam assim. Vamos no processo, que é mais fácil, depois eu volto no desenho. Eles consideravam U e V números inteiros primos entre si, com fatores 2, 3 ou 5. Por que com os fatores 2, 3 ou 5? Porque eles utilizavam a base 60. Então, o que acontecia? Como é que eu posso escrever 60? Percebam que 60 é 4 vezes 3 vezes 5, ou seja, potências de 2, 3 e 5. Então, qualquer número eles conseguiam escrever como potências de 2, 3 e 5, por isso que eles precisavam de números U e V com esses fatores. Era importante para eles decomporem os números. Aí nós vamos observar o seguinte... Eu vou fazer esse quadrinho, depois eu volto para cá. Olha só. Lá no resultado de Pitágoras, o que eram as ternas pitagóricas? Ternas pitagóricas, por exemplo, no triângulo 3, 4, 5, depois a gente faz nos outros, que a gente viu vários, né? Eu tenho que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, né? Então, para ser uma terna pitagórica, eu preciso ter a soma dos quadrados dos catetos, que são os lados do triângulo retângulo, igual ao quadrado da hipotenusa, para ser uma terna, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os catetos. Quem são os catetos? Né? Nós vamos chamar de x e y, que são esses mesmos x e y aqui, ó. O x, o d, que é a hipotenusa diagonal, e o y, aquilo que a gente deduz dessa conta, tá? Então, o x vai ser um cateto, o y vai ser um outro cateto. Então, o que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Bem, para ser uma terna pitagórica, tem que ser hipotenusa ao quadrado, ou seja, d ao quadrado, né? E como é que nós chegamos nisso? Como é que nós chegamos nisso usando o conhecimento? Agora eu vou para cá. O conhecimento dos babilônicos. Esse x aqui, ó, lembra que eles escolhiam U e V adequados para fazer a montagem? Então, eles não escreviam x, y e d quaisquer. Eles já escreviam o x como a diferença do quadrado de U com V. Eles escreviam o D como a soma dos quadrados de U com V. Você vai ver que já deu uma soma de quadrados aqui. E o Y como o dobro do produto UV, tá?
Mas vamos ver se isso que eles conheciam equivale às ternas pitagóricas. Vocês vão ver que vai equivaler. Pega x elevado ao quadrado e soma com y elevado ao quadrado. O que vai dar? Pega o que eles faziam, que era x é o quê? O ao quadrado menos v ao quadrado. Substituir e elevei ao quadrado, que é x ao quadrado. Mesma coisa eu fiz com y, né? Peguei o valor do y e elevei ao quadrado, tá aqui. Aí nós vamos abrir, tá? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Vai dar isso aqui. E aqui eleva tudo ao quadrado. Vai ficar 4, o ao quadrado, v ao quadrado. Tá aqui. Aí nós vamos agora juntar as coisas, né? Melhorar aí. Eu posso juntar isso aqui, ó. 4u ao quadrado mais v ao quadrado, menos 2u ao quadrado, v ao quadrado. 4 menos 2 vai dar 2u ao quadrado. Aí nós vamos perceber que, na verdade, a hora que eu junto esse com esse, ao invés do quadrado da diferença, que é o que eu abri aqui, a hora que eu mudo o sinal, então vai dar o quê? Quadrado da soma. E aí vai dar u ao quadrado mais v ao quadrado. Mas quem que é o u ao quadrado mais v ao quadrado? É a d. Então, na verdade, o u ao quadrado mais y ao quadrado dá d ao quadrado. Eles sabiam disso e faziam desse jeito. Olha que interessante. Então, na verdade, isso dá uma terna pitagórica. E as ternas pitagóricas, na realidade, eram triplas babilônicas, porque os babilônicos vieram muito antes dos pitagóricos. Agora vamos destacar uma linha para a gente poder entender aquilo que eles fizeram lá, ó. Aqui está a tabela completa. Não está completa, né? Porque aqui foi até a 11ª linha, na verdade, tem 15 linhas, tá? Mas enfim, aqui está a tabela. Vamos destacar só a primeira linha para a gente poder fazer nessa nomenclatura que eles utilizavam, já que nós estamos vendo a história para ver como eles faziam. Então, olha lá a primeira linha, né? Ó, você tem esses valores. Então, o que seria? Então, você tem que achar quem é U, quem é V. Na verdade, é isso, tá? Então, veja. U ao quadrado menos V ao quadrado, quem que era? Ó, vamos voltar aqui. Eu devia ter copiado essa imagem, né? É o x, tá vendo? Ó, U ao quadrado menos V ao quadrado é o x, a soma é o d e o produto é o y. Então, olha só, U ao quadrado menos V ao quadrado, quem que é o x? Quem que é o x? 119, nessa primeira linha. Então, a gente já sabe esse valor. E a gente também tem o d, que é o U ao quadrado mais V ao quadrado, que é 169, tá vendo? Então, extraindo esses dois valores da tabela e sabendo que eles escreviam assim, o que a gente vai obter? Então, você faz o seguinte, você soma esse com esse, tá vendo? Ó, soma esse com esse, dá 2u ao quadrado e esse cancela, soma esses dois. Então, dá 2u ao quadrado, 288, né? Bom, enfim, eu não vou ficar falando, tá, gente? Aí vocês fazem aí. Se você somar, dá esse, se você subtrair, dá esse aqui. Se você subtrair um do outro aqui, você consegue esse, certo? Então, aqui você tem, obviamente, divide por 2, extrai a raiz. E aqui é a mesma coisa, você chega que U é 12 e V é 5. Então, as coordenadas, que eram os parâmetros que eles tinham, U e V era 12 e 5. E podem perceber que 12 é escrito com fatores de 2, 3 e 5, concorda? Quanto que é 12? 2 ao quadrado vezes 3. É ou, tá? Não é e. E o 5 é o 5 mesmo, então tem fator 2, 3 ou 5. Então, U igual a 2 e V igual a 5 são as coordenadas dessa tripla babilônica. Qual que é a tripla? E por que a gente conseguiu deduzir que esse era o Y? Olha lá, porque você acha, você tem aqui o X, que é 119, a hipotenusa, que é 169, e aí você sabe qual é o outro. Você não achou o U e V? Achou. Então, quanto que é o Y? É 2 vezes U vezes V. Multiplica 12 por 5 e dobra, você vai chegar em 120. Por isso que a gente pode multiplicar aqui, por isso que eles não colocavam, porque não precisava, dava para deduzir. Bom, é isso. Esqueci, né? Era isso dos babilônicos. Então, olha os conhecimentos que eles tinham. Eles já construíam tabelas trigonométricas, tábuas trigonométricas usando esse conhecimento. E aí, como a gente já viu, essa coluna aqui era a secante do ângulo. E na China? Bom, a matemática na China, como a China antiga, até hoje é fechada, mas a China antiga muito fechada, então a matemática lá surgiu de forma independente
do resto do mundo por volta do século, os registros nos mostram, por volta do século XI antes de Cristo. Há evidências nos textos encontrados que eles tinham conhecimento das relações trigonométricas, ângulos, distâncias, comprimentos, profundidades, conseguiam medi-los, enfim. E também que eles faziam resoluções de certos problemas muito semelhantes aos dos babilônicos. Entretanto, não há registro de como isso era feito, né? Então, há registro do conhecimento em si, mas não o modo como era feito, quais medidas eram utilizadas. Então, aí fica difícil a gente reproduzir. Por que que isso acontece? Porque diferente das tabuletas babilônicas, que eram argila cozida, se transformaram em cerâmica e se conservaram no tempo, os chineses escreviam em lamelas de bambu. E bambu é um material perecível, por isso que não ficou, né, para a posteridade. E mais também, mesmo que tivessem sido muito bem conservados, houve no ano de 213 a.C. uma lamentável queima de livros e de intelectuais que poderiam reproduzir o conhecimento dos livros, foram mortos por um imperador tirânico na dinastia Shi Huangdi, certo? Então, como sempre, né, a gente sempre vê tiranos queimando livros. Esse aqui queimou livros e queimou os autores dos livros também. Quais são os textos históricos que a gente tem dos chineses? Olha, tem um nome aqui que esse foi salvo anterior ao século III, anterior à queima dos livros. A aritmética do Gnomon. Vocês ainda não sabem o que é Gnomon, mas vão saber nessa aula, tá? Então não vou adiantar não lá, daqui a pouco vocês ficam sabendo. Então, a aritmética do Gnomon e os caminhos circulares do céu. Então, tá vendo como tem? Então, o Gnomon vai ter a ver com trigonometria, então o nome já diz. E caminhos circulares tem a ver o quê? Com astronomia. Ele vai conter, esse texto, vários, né, princípios matemáticos, como redução de frações ao mesmo denominador e processo de cálculo de raízes quadradas, justamente para resolver os problemas trigonométricos. Vai apresentar demonstrações geométricas, incluindo o do Teorema de Pitágoras, independentemente de Pitágoras, e inclui uma demonstração, olha que interessante, né? Traz esse problema que está aparecendo aí na imagem, ele ficou famoso, ele é chamado de problema do bambu quebrado, porque a hora que quebra o bambu, vocês podem perceber que dá um triângulo retângulo, cuja aplicação a associação geométrica de quadrados viria a ser crucial para a engenharia, para o desenvolvimento da engenharia chinesa. Então, esse problema é famoso, do bambu quebrado. Bom, aí tem um outro texto, que é um pouco mais recente, que foi depois da queima de livros, chama 9 capítulos sobre a arte matemática. Foi escrito em 152 a.C., foi baseado em obras que vai tratar de matemática aplicada à engenharia e administração. O capítulo 9, são 9 capítulos, o último trata do estudo do triângulo retângulo, abordando conceitos como empilhar quadrados e sobre a função tangente. É isso que nós vamos, né, sabendo aos poucos, mas não tem muitos cálculos para mostrar para vocês, mas só curiosidades mesmo, essas informações sobre os textos chineses. Tem mais um, tem mais um que é do ano 90, esse Shi, eu acho que é isso. Tem um registro histórico dele, data de 90 a.C. Ele vai ter também um capítulo, a revisão das doutrinas astronômicas contemporâneas, e como vai falar de astronomia, acaba caindo nos problemas trigonométricos. Ele vai conter tópicos sobre meteorologia, instruções sobre posições, como fazer o cálculo das posições planetárias, previsão de eclipses,
utilizando períodos sinódicos, ou seja, utilizavam os períodos de tempo, inclusive a trigonometria aí, né, as constantes trigonométricas. Uma coisa interessante desse livro é que ele vai fazer a identificação de pontos negros no Sol, são as manchas, ou sunspots em inglês, que os europeus só vão descobrir através da observação do telescópio 1.600 anos depois. Então, para vocês verem o avanço que era a matemática chinesa. E da China é isso que tínhamos agora no Egito. O Egito a gente já está sabendo, né? O Egito, os registros vêm através dos papiros, dois papiros que a gente viu que ficaram famosos e que nos deram muita informação sobre como acontecia, como era essa matemática dos egípcios, que é o papiro de Hind, ou de Ames, e o papiro de Moscou. Bom, como vocês podem observar, eu gostaria que vocês observassem a imagem, aí do lado esquerdo tem triângulos, vários triângulos desenhados, né? Então, essa parte do papiro vai mostrar que eles já sabiam fazer cálculo das razões entre os números dos lados de triângulos semelhantes. E no papiro de Hind, nosso velho conhecido, datado de 1650 a.C., vai aparecer o cálculo do séquite da pirâmide. Então, nós vamos ver como os egípcios calculavam esse séquite e o que é esse séquite e o que isso tem a ver com trigonometria. Então, vamos lá. O que é o séquite da pirâmide? Então, aqui tem uma pirâmide, gente. Observem a pirâmide. Então, eles tinham duas medidas principais de uma pirâmide. O afastamento horizontal, desculpa que ficou errado aqui, ó. Na hora de converter, ele deve ter... A palavra ficou estranha, mas é afastamento horizontal, tá? Então, o afastamento horizontal, então tem uma pirâmide de base quadrada. Aí você vai pegar a altura dessa pirâmide, a altura eles chamavam de elevação vertical. E a hora que eu trago a altura e faço esse triângulo na base da pirâmide, eu tenho esse lado aqui, ó, que é metade da base, a base é quadrada, então quanto vale esse lado? Metade da base, né? Eles chamavam de afastamento horizontal. Então, o que é o séquite? É a inclinação da parede da pirâmide. Então, o séquite, olha só, você tem esse triângulo, aí você quer medir a inclinação dessa parede, que vai ser a mesma das outras, né? Que a base é quadrada. Então, como é que eles mediam essa inclinação da parede? É a razão entre o afastamento horizontal, que eles chamavam de sombra, e a elevação vertical, que eles chamavam de gnomon. Tá vendo? Falei que a gente ia falar de gnomon, agora que nós vamos entender. Então, gnomon é essa altura. Então, eu tenho a sombra, que é a horizontal, e a elevação vertical, que é o gnomon. Então, o que é o séquite? É a razão entre a sombra e o gnomon. Então, olhando para essa pirâmide aqui, vamos considerar esse ângulo aqui, ó, OMV, ó, OMV. Então, nós estamos falando desse ângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo, OMV. O que nós temos nesse triângulo? Então, vamos fazer o que a gente já sabe, né? Seno, cosseno, tangente e, no caso aqui, nós vamos calcular por interesse a cotangente, porque é o que vai dar o séquite que eles faziam. Então, o que é o seno desse ângulo? Cateto oposto, o cateto oposto? OV sobre a hipotenusa, que é VM. E o cosseno? Cosseno, cateto adjacente, OM sobre a hipotenusa, VM. Tangente, tangente é cateto oposto, OV, sobre adjacente, OM. O que é cotangente? O inverso da tangente. Então, vai ser OM sobre OV. O que é OM? O afastamento horizontal, a sombra. E OV, a elevação vertical, o gnomon. Então, a razão entre a sombra e o gnomon, ou seja, OM sobre OV, vai dar exatamente o que hoje, atualmente, a gente conhece como cotangente desse ângulo. Os egípcios chamavam isso de séquite da pirâmide.
A inclinação da pirâmide era dada pela medida da cotangente do ângulo. Olha o problema 56 que tem lá no papiro de Hind. O sect, né, como a gente já sabe, é o quê? É a sombra sobre a elevação, sombra sobre o gnomon. Então, eles estão se pegando aqui um exercício, né, porque o papiro de Hind a gente já sabe que era um caderno de exercícios. Então, você tem uma pirâmide com essas medidas, é dado lá, né? 360 cúbitos de lado, 250 cúbitos de altura. Então, você precisa identificar aquele triângulo que a gente viu, que está destacado aqui em rosa. Então, o que é a sombra? Metade do lado. Então, 360 vai dar 180. E a altura a gente já tem direto, 250. Então, o que vai ser o sect, que é o cálculo, né? Que é dado lá no papiro de Hind. 180, que é a sombra sobre o gnomon, sobre 250. Aí, eles faziam e dava isso aqui, ó. 5 e 1 sobre 25 palmos por cúbito. Por quê? Porque eles pegavam esses números aqui, ó, e eles faziam em mãos, eles tinham medida, a unidade de medida deles, né? Então, como se fosse assim, 5 palmos, eles então tinham os palmos, e tinha lá um valor, aí eles descobriram que isso é 5 palmos, e 1 sobre 25 é uma subunidade de palmos, que era, se eu não me engano, o dedo, sabe? Então é isso, então esse 1 sobre 25, na verdade, era a forma como eles mediam, mas aqui o que nos interessa é essa razão aqui, ó, 180 por 250. Eu vou explicar para vocês agora o jeito que eles faziam, tá? Então, você tem aqui, ó, o sect 180 sobre 250, se você cortar esse zero dá 18 sobre 25, certo? Aí, como é que os egípcios faziam? Eles, fração, eles não escreviam desse jeito que a gente escreve, eles escreviam como soma de frações unitárias. O que são frações unitárias? São frações cujo denominador é 1, ou seja, partes da unidade. Então, como é que eu posso escrever 18 sobre 25? Verifiquem que é isso, tá? Por favor. Somem aí, vejam que é 1 meio mais 1 quinto mais 1 sobre 50. Aí que eles tinham. Aí eles faziam um cálculo um pouquinho diferente. Então, isso aqui é só para a gente saber que era assim que eles poderiam fazer. Mas não foi assim que eles fizeram para dar os 5 sobre 1,25. Eles fizeram assim, olha só. Um cúbito para eles era 7 mãos. Eu falei palmos, né? Mas era mãos. Palmos é para os ingleses. Então, 18 cúbitos, que é o que tem aqui, vai dar quantas mãos? 126 mãos. Então, eles faziam uma conversão. Então, 18 sobre 25 era o que? Eram 126 mãos divididos por 25. Então, o que vai acontecer? A hora que você dividir 126 por 25, vai dar 5 inteiros e vai sobrar 1. 1 sobre 25. E é por isso que tem aquele valor lá no problema, 5, 1 sobre 25. Na resolução do problema, a solução é essa. Bom, agora aqui, gente, tem mais algumas contribuições aí dos egípcios. Lembram-se que os primeiros a pensar no relógio de sol foram os mesopotâmicos, que estabeleceram lá o relógio de sol para poder fazer a medição das horas ao longo do dia. Mas os egípcios aprimoraram e fizeram alguns cálculos. Aproximadamente 1500 a.C., eles tinham um instrumento que é esse daí, ó. Tá vendo que é uma tábua com uma haste e que o sol, né, deixado no sol, ele vai projetar aí essa sombra e dá para poder saber a hora a partir desse relógio de sol. Isso é um relógio de sol egípcio, nesse formato aí. E a gente já sabe que a haste vertical é a altura, o gnomon, e a sombra projetada pelos raios do sol, literalmente, é a sombra, né? Bom, os egípcios faziam o quê? Eles associavam essas sombras projetadas por essa haste, por essa vara, que era chamada de gnomon, a sequências numéricas, em que o comprimento da sombra era relacionado à hora do dia. Então, ao invés de medir o ângulo, né, o que eles faziam? Eles colocavam numa determinada posição e essa sombra ia ficando maior ou menor conforme o sol ia abaixando.
Então, o tamanho da sombra tinha a ver com a hora do dia. Então, o princípio do relógio de sol egípcio, ele vai pressupor a divisão da inclinação da sombra em intervalos de 15 graus. Então, olha só, a gente vai melhorar aqui, ó, isso foi melhorando, então o tamanho da sombra. Mas o que acontece? A gente sabe que o sol não faz só assim, conforme ele pode mudar, né? Ele também se movimenta assim, dependendo da época do ano, certo? Então, se eu tiver um dia específico, sim, eu meço o tamanho da sombra, mas dependendo a época do ano, o sol ele não está na mesma posição, certo? Então, o que eles fizeram? Ao invés de colocar uma haste, você põe duas tábuas aqui e você vai dividindo aqui esse espaço das tábuas de 15 em 15 graus para você poder considerar o tamanho da sombra e a inclinação, a posição que ela tá nessa tábua ali do chão. Bom, enfim, como é que eles fizeram? Por que 15 graus? Porque eles pegaram 360 graus, que é o círculo completo, o ano todo, e dividiram por 24. 24 sendo as horas do dia, que vai dar os 15 graus. Então, eles tinham ângulos notáveis no relógio de sol, certo? Que eles chamavam, que tá aqui, ó, o triângulo das horas. O triângulo das horas dava triângulos retângulos, então eu vou ter de 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus e depois o triângulo, o 90. Então, o que acontece? Cada ângulo era associado a uma certa hora do dia, então se dava os triângulos e o ângulo é que determinava, o ângulo que ele formava lá com a haste era que determinava a hora do dia, porque vai dar o comprimento da sombra específico, não é verdade? É daí que nasce a nossa ideia dos ângulos notáveis. Então, quando a gente faz uma tabelinha de 30, 45 e 60, e depois em 90, tem a ver com essa divisão de 15 em 15. A gente só não pega o 15, né? Não pega o 75. Mas essa divisão ficou conhecida como ângulos notáveis porque ela vem desde os egípcios. Olha só que interessante. 0 grau, 6 horas da manhã. 7 horas, 15 graus, 8 horas, 30 graus, 9 horas, 45 graus, 10 horas, 60 graus, 11 horas, 75, meio-dia, 90 graus, sol a pino. Então, tá vendo? É interessante a gente saber, né, da onde surge, por que os ângulos de 30, 45 e 60 tem a ver com essa história. Bom, voltando aos gregos, nós já começamos na aula passada e chegamos nos gregos novamente aqui. Aqui nós vamos falar de Hiparco de Niceia. Ele foi muito influenciado pela matemática babilônica. E como lá na Babilônia eles dividiam, lembra que eles tinham um círculo de 360 representando o ciclo completo do ano, dividiram em 6 partes. Hiparco teve a ideia de dividir a circunferência em 360 partes. Aí, cada divisão dessa dava um arco de 1 grau, que era dividir, né? Então, se dividir em 60, no caso dos babilônios, depois dividir mais em 60, vai dar exatamente 1 grau. E ele, então, que é equivalente ao quê? Um dia. Ele produziu uma tabela de cordas, uma tabela trigonométrica, talvez influenciado pelas tabelas babilônicas, para serem utilizadas na astronomia. Hiparco é considerado o pai da astronomia científica e da trigonometria. Ele criou um instrumento que eu estou representando aí na imagem chamado de astrolábio, que vai ajudar depois muito nas navegações, na observação, medição de estrelas, né? De distância de estrelas em relação ao Sol. E era um instrumento para medir alturas, alturas inacessíveis. Então, como a gente viu, os babilônios fizeram uma tábua de secantes e Hiparco vai fazer uma tabela de cordas.
o que é uma corda. Vamos entender o que é uma corda? Se eu tiver uma circunferência aqui, assim, dois pontos na circunferência, o que liga dois pontos, o trajeto pela circunferência que a gente chama de arco. Então, eu tenho um arco AB, mas o segmento que liga A com B, atravessando inclusive a circunferência, é chamado de corda. E a hora que eu faço isso, né, a hora que eu faço essa corda aqui, ó, eu tenho aqui a divisão de um... Então, se eu tenho o centro da circunferência, eu tenho um triângulo isósceles, porque OA e OB é o raio da circunferência. E o que Parco fazia? Pegava essa circunferência com tamanho 60, justamente porque eram as medidas que os babilônicos usavam para dar certinho, né? Hoje, na trigonometria moderna, nós fazemos a circunferência unitária, o raio é tomado como 1, e nós não pegamos a corda, nós pegamos esse segmento aqui, ó, meia corda. Eu trouxe esse aqui só para vocês compararem. Lembre-se quando vocês fazem as constantes trigonométricas, a gente pega o círculo unitário e faz a medida do seno e do cosseno, considerando aqui, ó, esse triângulo retângulo. Os antigos gregos, baseados no que os babilônicos faziam, e Parco estreia isso, utilizou o conceito de corda, então era uma corda aqui, e o triângulo que dava era um triângulo isósceles. É o que eu estou querendo dizer o seguinte, é que o triângulo que a gente usa hoje é metade do triângulo que eles utilizavam, né? Então, a trigonometria grega era baseada essencialmente no estudo da relação entre um arco, que eu mostrei para vocês, o arco e sua corda. A corda do arco duplo, o que é a corda, que é o tamanho desse segmento do arco, vai ser a medida do segmento AB, certo? Então, como é que eles faziam esse cálculo? Olha só. A corda do ângulo alfa, então você tem um ângulo aqui alfa, esse verdinho, que é desse triângulo isósceles, vai ser 120. 120 por quê? Porque a gente sabe que aqui, ó, você tem 60, né, ó. 120 vezes o seno de alfa sobre 2. Então, o que eles faziam aqui, né? Eles olhavam para esse 120 do arco duplo, perdão, ó. Vou voltar um pouquinho para explicar esse 120. Olha só. O que eles faziam? Pega esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, certo? Esse aqui, ó, o alfa sobre 2. O que é esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho, esse comprimento, ele mede 60 vezes o seno de alfa sobre 2, concordam? Para você encontrar o cateto aqui, ó, você não tem que seno de alfa sobre 2 é o quê? Cateto oposto, que é esse segmento que eu tô querendo medir, sobre a hipotenusa. Então, se eu inverter, faz a conta. Como é que eu acho o A? Multiplicando em cruz, tá? Façam aí para vocês verem. Então, usando o seno, eu tenho que esse tamanho aqui é A igual 60 seno de alfa sobre 2. Só que eu quero o arco duplo, eu quero 2 vezes alfa, tá vendo? Ó? Então, é só dobrar, porque esse tamanho que tá aqui é o mesmo que tá aqui. Então, isso aqui tem 60 seno de alfa sobre 2, aqui para cima tem a mesma coisa para baixo. Então, isso vai ser 120 vezes seno de alfa sobre 2. Deu para entender agora? Então, Hiparco pensou assim, e ele estabeleceu então a correspondência entre o arco e sua corda. Essas tábuas de corda dos gregos foi avançando, foi evoluindo. Theon de Alexandria, ele em 390 depois de Cristo, ele menciona Hiparco, ele menciona que Hiparco havia escrito esses livros, os 12 livros, mas esses livros foram perdidos. E fala sobre o cálculo das cordas, incluindo uma certa tábua. A tábua de cordas de Hiparco ele vai apresentar valores das cordas, variando o ângulo de 0 até 180 graus, fazendo essa correspondência que a gente viu entre o arco e a corda. Provavelmente foi a primeira tabela trigonométrica construída. Bom,
desta forma, né? Mas a gente sabe que a primeira foram os babilônios, a gente já viu hoje. Avançando um pouquinho no tempo, nós vamos ter um outro astrônomo grego, já na época depois de Cristo, chamado Cláudio Ptolomeu. Ele foi o último grande astrônomo grego, viveu em Alexandria, estudou matemática, geografia, cartografia e outras ciências, como era muito comum na época. Eles estudavam bastante áreas. O ápice da trigonometria se dá com Ptolomeu, e a contribuição de Ptolomeu foi grande, e foi o que ele fez. Ele propôs uma descrição quantitativa, ou seja, matemática, de fenômenos naturais. Então ele conseguiria fazer predições, o que é usado na ciência moderna, né? Ele escreveu um livro que os árabes apelidaram de Almagesto. Então, a Almagesto não vem do grego, vem do árabe, mas o livro era grego. Os árabes traduziram e estudaram esse livro, aproveitaram, fizeram muitas descobertas, né, nele e apelidaram esse livro de Almageste, quer dizer, o maior. Essa coleção é composta por 13 livros, que são de autoria de Ptolomeu. Isso aqui é igual os elementos, sabe? É um livro, uma obra composta por livros. Ou seja, na verdade, era o que a gente chamaria hoje de capítulo. Mas é isso, é uma obra composta, que eram 13 pergaminhos, cada um contendo o livro. É a obra mais importante da coleção matemática, que é uma coleção maior, e representa para a astronomia o mesmo papel que os elementos têm para os elementos de Euclides têm para a geometria. A trigonometria vai aparecer nos livros 10 e 11. Ptolomeu apresenta, faz o desenvolvimento das ferramentas matemáticas que ele vai utilizar, de geometria elementar, que para ser usada na astronomia e na trigonometria. Como era o mundo segundo Ptolomeu? O sistema de mundos de Ptolomeu, né, já que ele fazia isso, associar as ferramentas matemáticas para descrição e predição de fenômenos naturais. Então, ele estabelece um sistema de mundo geométrico numérico com base em Aristóteles. Aristóteles, que foi anterior a Ptolomeu, ele entendia a Terra, eu gostaria que vocês observassem aqui, a Terra como o centro do universo, tá? Então tem a Terra aqui, aí tem o ar, depois tem um círculo de fogo, depois tem a Lua, depois tem Mercúrio, e assim vai, o Sol tá girando ao redor da Terra, tá vendo? E no final, assim, tem o firmamento, é como se fosse tudo uma abóboda e as estrelas estão grudadas lá nesse firmamento. O firmamento vem firme, né? Então, como se as estrelas estivessem incrustadas lá em alguma coisa sólida e acabou o mundo. Essa era a ideia que eles tinham, os gregos antigos, essa ideia geométrico-numérico de Aristóteles, tá? Só que Ptolomeu estudou astronomia, Ptolomeu tinha conhecimento de trigonometria, ele observou os astros, inclusive com a herança babilônica, que deixou tabelas, que deixou descrição de movimentos de astros no céu. Eles estudavam isso. E aí, com base nisso, Ptolomeu refuta a ideia de isso, gente. Quando, olha, só para vocês terem uma ideia. Ptolomeu, olha lá, século I, segundo, né? Depois de Cristo. Então, ele apresenta argumentos com base nesses estudos para dizer que não era assim, não. Que não era assim, não. Assim, que não era assim, perdão, gente. Ele desenvolve argumentos para dizer que era assim, né? Que a Terra era o centro do universo, que é a teoria geocêntrica que está no Almagesto. E isso vai ter um problema, né? Então ele fez essas observações, ele defendeu algo com base nas teorias que ele tinha na época,
Só que isso vai influenciar toda a Idade Média, vai chegar inclusive lá em 1600 com a igreja condenando Galileu, que só aí Galileu vai dizer o contrário, que as observações foram interpretadas erroneamente, tá? Então isso não tira o mérito de Ptolomeu, de tudo que ele fez, o desenvolvimento da trigonometria, mas as observações, os cálculos eram falhos e de fato, o mundo de Ptolomeu não coincidia com o mundo como ele é. A Terra não era o centro do universo, né? Hoje a gente sabe que o universo nem tem centro. Então, o que está lá no Almagesto? Pois, olha lá, sobre a Terra, né? Pois, se ela fosse côncava, a Terra, é sobre a forma da Terra, na verdade, aqui que Ptolomeu está falando. Aqui ele está falando sobre a concepção da forma da organização dos astros. Aqui ele vai falar do formato da Terra. Aí no formato da Terra ele acertou. Ele vai construir argumentos para dizer que a Terra é redonda, tá? Então ele diz assim: pois se ela fosse côncava, as estrelas que nascem apareceriam primeiro às pessoas do Ocidente. Se fosse plana, as estrelas nasceriam e se poriam para todas as pessoas ao mesmo tempo. E se ela fosse uma pirâmide, um cubo ou qualquer outra figura poligonal, ela apareceria ao mesmo tempo para todos os observadores na mesma linha reta. Mas nenhuma dessas coisas parece acontecer. Está claro aqui que a curvatura da Terra, cobrindo uniformemente as partes em direções oblíquas, prova sua forma esférica de cada lado. E tem gente que acredita na Terra plana. Olha lá, no Almagesto já está registrado isso. No Almagesto vai ter uma tabela de cordas bem mais aprimorada do que foi a de Parco. E Parco fez de 1 em 1 grau. Ptolomeu fez de meio grau e ainda fez uma explicação de porquê, como é que ela funcionava e como utilizava essa tabela, tá? E isso foi utilizado nas navegações, nas grandes navegações em 1500, um pouquinho antes, né? Século XIV, para culminar, por exemplo, no descobrimento do Brasil em 1500. Vocês vão ver que aqui, essa tabela que está em árabe, justamente porque o original grego se perdeu. Quem preservou foram os árabes e na Idade Média, final da Idade Média, no Renascimento, são os árabes que trazem novamente esse conhecimento grego para a Europa e é por isso que está o original aí em árabe. Quais foram as contribuições, então, de Ptolomeu? Ele dividiu a sua conferência em 360 partes, baseado nas ideias de Parco. Ele dividiu o diâmetro em 120 porções, como a gente viu, né? Que ele pegou aqueles 120 justamente para facilitar. Cada porção era dividida em 60 partes, como os babilônicos faziam, né? E aí ele chamou isso, como faziam, né? Com a base 60. Então o que ele fez? Cada parte, ou seja, cada grau dividido em 60 partes, vai dar o que ele chamava minuta primae, que vai originar o termo minuto. E depois, se eu pegar 1 minuto e dividir em 60 partes de novo, vai dar um minutae secundae, que vai dar a palavra que a gente usa para segundos. Bom, Ptolomeu foi o último grande matemático grego. E aí o legado grego sai da Europa, porque nós temos a queda do Império Romano, o domínio do Império Romano, não existem mais estudos de matemática. Depois, com a queda do Império Romano, vem a Idade Média e, enfim, os livros somem, os sábios somem, não existem estudiosos. E para onde vai todo esse conhecimento? Para o Oriente. Então, o legado da trigonometria grega é passado bastão para a Índia. Então, como foi a trigonometria na Índia a partir do ano de 400 depois de Cristo, ou seja, do século IV, que acontece?
O legado grego, como eu falei, desloca-se para a Índia por conta do fechamento da Europa, sem condições de fazer estudo lá. E a trigonometria aritmética, o que é isso? Você olhar para a trigonometria e fazer a trigonometria com números, diferente da trigonometria grega, que era tudo demonstrado geometricamente, com auxílio de figuras, né? Então, os hindus pensam mais numericamente do que geometricamente. Como que essa trigonometria é utilizada? Com cálculos astrológicos. Aqui está astrológicos, mas na verdade astronomia é uma ciência recente. Eles chamavam o estudo dos astros na antiguidade de astrologia, mas na verdade, se fosse hoje, seria astronomia, tá? Que eram problemas da astronomia. Bom, quais são os textos hindus que nós temos? O primeiro texto, lá do século V, tudo depois de Cristo aqui, tá? É o de Surya Siddhanta. Ele não tem autor. Por quê? Porque não tem autoria, porque eles acreditavam que essa obra ela foi escrita pelo deus Surya. Então, se ela foi escrita, se ela era a palavra de um Deus, não exigia provas, porque uma palavra de Deus não precisava de ser demonstrada. Tá vendo como era diferente dos gregos? Então, esses textos, então era uma coisa que era afirmada e pronto, Deus disse que era assim. Ele vai nos dar, né, nos apresentar textos sobre o conhecimento do Sol. Ele vai revolucionar a trigonometria, porém, com seus resultados, porém, poucas explicações e nenhuma prova por esse motivo que eu falei para vocês. O segundo livro, já no século VI, então, um século depois, é o Pankasiddhanta, já tem autoria. Se vocês prestarem atenção, é o Pankasiddhanta de Varahamihara, acho que é isso, Varahamihara, né? Aí já tem autoria. Varahamihara foi um astrônomo, um matemático hindu, e ele, nesse texto vai ter a afirmação de que a Terra é esférica, como a gente acabou de ver lá nos escritos de Ptolomeu. Apresenta também uma tábua de senos. Interessante aqui, nós vamos falar sobre isso, que lá no Almagesso nós temos uma tabela de cordas e não de senos. Mas qual a relação? A gente viu que corda envolve seno. Qual a relação de seno e corda? Seno vai surgir exatamente com os hindus, tá bom? Que vai ser a meia corda. O terceiro livro, importante, mais um século, é o Aryabhata. Aryabhata é o livro do Aryabhata. Então, a autoria Aryabhata são 13 livros. Vocês podem perceber que o 13 é recorrente, é uma cultura, né, de em 13. Os elementos tinham 13, o Almagesso tem 13, o Aryabhata tem 13. São 13 livros de astronomia, geometria aritmética. Vai usar a semicorda, meia corda, tá vendo? Que vai resultar no seno. E uma vantagem, utilizando o sistema numeral decimal que revolucionou a prática da matemática no mundo como um todo. Por isso que a gente chama que o nosso sistema é um sistema indo-arábico. A trigonometria que tem lá no primeiro livro. Então, são 3 livros com um século de diferença em cada. A trigonometria no Surya, já vai aparecer o seno, que é a meia corda. Vai ter uma relação entre a metade da corda dos gregos e a metade do ângulo central. Então, os gregos faziam a sua trigonometria sobre esse triângulo isósceles e os hindus sobre esse triângulo retângulo, que é o que nós utilizamos atualmente. Então, o que nós utilizamos é baseado na trigonometria hindu. A metade da corda dividida pelo raio do círculo é o seno, que é a metade do arco, que é isso que está aqui, ó. Vamos entender isso aqui?
Para eles, eles chamavam de jiva, o seno, tá? Então, eles faziam o jiva do θ sobre 2, ou seja, do arco metade, que dava cateto oposto sobre a hipotenusa. E a hipotenusa era o raio da circunferência. Tá vendo? Bem parecido com o que a gente faz. Aí, ó, jiva é seno, então seno de θ sobre 2 vai ser o quê? A meia corda. Então, você tem a corda, que era tudo aqui, ó. E a meia corda é C sobre 2, tá? Então, vai ser C sobre 2 sobre o raio. Tá aqui, ó, C sobre 2 sobre o raio, que vai dar o quê? Melhor, isso aqui escreve diferente, vai ser C sobre 2R vezes a corda do θ. Então, aqui tem uma relação entre a corda e o seno. A corda dos gregos e o seno dos hindus. Aqui tem um texto, olha, tá vendo? Escrito em sânscrito. Vocês sabem ler em sânscrito? Dá uma olhada aí como é que fica. Então, a gente pode não entender nada do que está escrito, mas aqui no meio tem um desenho e a gente vê que são triângulo, retângulo, tá vendo? Então, triângulo, retângulo e números aqui, ó. Se vocês prestarem atenção os números, a gente consegue ler, porque os números, pouquinha diferença, mas são os mesmos números que nós usamos hoje. Por quê? Porque os números, os algarismos que nós usamos hoje são herança dos hindus. Eles foram, o Surya influenciou a escrita, foi influenciado pelo Almagesto, porque os hindus estudaram o Almagesto, né? A corda, então, é uma maneira simples de relacionar segmento de reta e ângulo. Só que o que aconteceu? Os hindus estudaram isso e compreenderam, mas eles deduziram, eles conseguiram perceber que não precisava pegar esse triângulo inteiro, bastava metade da corda, porque aí você trabalhava com triângulo e retângulo e facilitava os cálculos. Por isso que eles faziam a metade da corda. Ó, meia corda de alfa é o raio vezes seno do arco metade. Foi isso que eles deduziram. Agora, o segundo livro é a trigonometria para esse matemático, Varahamihira. Varahamihira, que ele fez? Ele apresentou as identidades trigonométricas, aquelas que a gente conhece, só que ele não tinha os símbolos, não tinha a fórmula. Mas o que ele disse verbalmente é equivalente a essa identidade que a gente bem conhece. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dá 1, baseado na relação pitagórica do triângulo retângulo lá na circunferência. Tá certo? Então, ele falou isso, mas não escreveu da forma como a gente escreve, né? Então, nesse livro já tinha isso. O terceiro livro é a trigonometria que está no livro do Aryabhata. Ele vai reproduzir uma tabela de semicordas. Lembra que ele já tinha uma herança, né, de 2 séculos. Ele teve 2 livros que ele foi estudando. Então, ele vai reproduzir essa tabela de semicordas que ele tinha aprendido, né, estudado nos seus anteriores. E é muito importante essas coisas para a gente entender até de onde vêm as nossas palavras, né? Então, da onde veio a palavra seno? Bom, a gente já viu, eu mostrei para vocês, olha, que eles chamavam de jiva, olha o seno deles, ó, jiva, tá? Então, existe a palavra em sânscrito jiva. O que significa jiva? Significa corda. Então, muito coerente, né? Os gregos chamavam de corda, corda em sânscrito era jiva, ficou jiva. Só que nós vamos ver daqui a pouquinho que essa trigonometria hindu vai para o Império Árabe, como os números também, né? Por isso que a gente fala sistema de numeração indo-arábico. Os árabes pegam esse conhecimento, aprendem esse conhecimento e vão divulgar para o mundo, porque os árabes, os hindus não dominaram o mundo, mas os árabes sim. Então, vai voltar para a Europa, vai ir para a Europa através dos árabes. Então, os árabes vão pegar essa nomenclatura para eles. O problema é que os árabes têm um problema com o V e com o B, né? A língua árabe tem um problema. Então, de alguma forma, esse jiva, essa corda do sânscrito, no Império Árabe, virou jiba.
E giba era a corda de um arco de caça específico. E aí o que aconteceu? Quando o texto árabe foi para a Europa, lá no Renascimento, aconteceu um problema. Houve uma tradução errada, porque a palavra giba no árabe, que ainda significava corda, foi traduzida, alguém escreveu errado, inverteu, ficou jaibe. E jaibe é prega em árabe. E aí, essa prega no latim virou curva ou cavidade, que virou seno. Então, na verdade, a palavra seno vem de um erro de tradução. Mas é isso aí, né? Então, seno não tem nada a ver com a função, que fala que seno, sabe, que é a curva da função, não, porque que nem tinha o gráfico nem nada. Então, foi um erro mesmo de tradução. Muitos matemáticos se dividiram entre dois textos que foram importantes para a trigonometria, o Almagesto de Ptolomeu e o Súria dos hindus. E os árabes também. Os árabes estudaram os dois textos, tinham duas propostas de trigonometria diferentes, então houve um conflito, né? Qual era melhor, qual das trigonometrias? Já já a gente vê como é que isso foi decidido e quem decidiu isso. Então, só para poder fechar, lembra que os gregos, eles fizeram, o Aristarco fez um cálculo da distância da Terra à Lua, quanto a Lua estava mais próxima da Terra que o Sol. Lembram-se na aula passada? Se não lembram, voltou lá, que eu não vou explicar tudo de novo. E ele fez um raciocínio muito correto, mas o que ele tinha para fazer os cálculos, ele não conseguiu fazer a estimativa correta do ângulo. E aí uma diferencinha no ângulo deu uma diferença errada, então ele concluiu que estava uma distância, agora eu não lembro qual foi a distância lá, mas a diferença da distância da Terra ao Sol, do Sol à Lua, deu muito pouco, né? Ele estava muito longe da realidade. Os hindus pegaram essa ideia, esse raciocínio e calcularam e foram capazes de medir o ângulo, que é esse que está aparecendo na imagem, com muito mais precisão que os gregos. Os gregos não conseguiram. Os astrônomos indianos, perceberam então aquela relação da fase da Lua, que formava um triângulo retângulo. Eu não vou explicar de novo, está lá na aula anterior, tá? E lá deu aproximadamente o ângulo lá 87, lembra que para chegar a 90, então dava 3 graus. Os hindus conseguiram chegar, então os gregos chegaram nesse ângulo aqui, ó, com a aproximação dele, em 3 graus. Isso deu muita diferença na distância Terra-Sol, Terra-Lua, nessa razão, né? Os hindus conseguiram chegar que não era 3, era 1 sobre 7 graus. Olha como é pequenininho. Então, eles mediram isso com o sistema trigonométrico deles, eles conseguiram medir e eles chegaram à conclusão, então, pelas tabelas que eles tinham de senos, que a razão desse triângulo aqui era de 400 para 1. O que significava isso? Que a Terra estava longe do Sol 400 vezes mais do que da Lua. E isso está condizente com o que a gente conhece hoje. A trigonometria hindu avançou, nós vamos até Bhaskara, nós conhecemos Bhaskara lá pela fórmula da resolução da equação quadrática, né? Mas Bhaskara falou de outras coisas. Ele registrou um método detalhado para construir tabela de senos para um triângulo, para um ângulo qualquer, não só de meio e meio, como tinha feito Ptolomeu. E os hindus também criaram uma espécie de função, uma espécie de dependência entre o ângulo e o valor do seno. E esse foi um ponto muito importante em direção para que nós pudéssemos chegar na trigonometria moderna, que a partir dessa herança hindu vai ser desenvolvida lá a partir do século XVI na Europa. O último povo, a trigonometria no Império Árabe.
Lembre do conflito entre usar o almageste dos gregos, a trigonometria grega ou a trigonometria hindu. O matemático árabe Al-Batami, que nasceu em 1850 e faleceu em 1929, resolve o conflito, adota a trigonometria hindu e ainda introduz uma inovação, o círculo unitário. Os hindus colocavam um círculo qualquer e ficava dividindo pelo raio. Ele resolveu facilitar e adotou o círculo unitário, que é o que a gente usa até hoje. E ele concluiu, observem a figura, que se num triângulo retângulo a gente fixa um ângulo agudo, no caso esse teto aqui, ó, qualquer que sejam as medidas do cateto oposto da hipotenusa, nós temos a divisão em triângulos semelhantes, tá vendo? Então existe uma semelhança, por isso existe a constância. Então as constantes trigonométricas são constantes por esse motivo, pela semelhança que existe entre os triângulos. Então o triângulo aqui, ó, ABC é semelhante a B1, A, B, Belinha era para ser linha, né? A, Belinha, Celinha. Um outro matemático que vem depois do Al-Batami é o Abu'efa. O Abu'efa, ele produziu tabelas de senos para arcos que variavam de 10 em 10 minutos, muito mais precisa. Ele inicia a sistematização das demonstrações dos teoremas da trigonometria. Lembra que lá para os hindus isso não era importante, mas como o Al-Batami resolveu, né? Então, na trigonometria grega, existia a fundamentação, existiam as demonstrações, porém na hindu não. Mas decidiu-se que a trigonometria hindu era mais prática, era melhor para resolver os problemas. Então, o que os árabes fizeram? Adotaram os métodos dos hindus, mas acrescentaram, começando com a Abu'efa, sistematização e demonstração dos resultados que os hindus não tinham feito. Ele introduziu o conceito de tangente de um ângulo e provavelmente de secante e de cossecante também, coisa que os hindus não tinham feito. Bom, enfim, eu já fui falando aqui, mas quero só fechar. É por volta só de 1100 que então as traduções árabes voltam para a Europa junto com os livros lá de Ptolomeu. Aí vem em árabe. É iniciado então, inicialmente, né, essas obras são estudadas com uma aplicação na astronomia, na agrimensura, como a gente já viu. Fibonacci faz isso. Os reis portugueses levam muitos árabes para a escola de Sagres, porque existia um plano de atravessar o Atlântico e, enfim, que vai dar nas grandes navegações, tanto por parte de Portugal quanto da Europa. E Portugal, a escola de Sagres é um ponto em que recebe muitos árabes, em que esses textos chegam, são traduzidos, são aplicados, são estudados para a aplicação da trigonometria, então, na navegação oceânica. A trigonometria só vai se tornar uma ciência analítica no século XVII. E é isso que nós vimos, o nosso passeio histórico começa com os babilônicos, o início lá das ideias trigonométricas, as triplas babilônicas, relações do triângulo retângulo, passamos pelos conhecimentos que os chineses tinham, os egípcios com seus cálculos do Sekhet e com a divisão por ângulos para usar no relógio de sol, a Grécia trazendo esse conhecimento babilônico e fazendo demonstrações com base em geometria, então fazendo uma trigonometria essencialmente geométrica, a Índia, sim, estudando o que os gregos fizeram, mas desenvolvendo uma trigonometria numérica, aprimorando, melhorando, tornando mais prático. Os árabes, então, estudam as duas trigonometrias, a geométrica e a numérica, decidem que a numérica é melhor, fazem suas aplicações em astronomia, em agrimensura, em navegação e levam esse conhecimento para a Europa, onde vai ser desenvolvido. E é o fim dessa história. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!